Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Dia de Internacional em campo, daqui a pouco às 4 horas da tarde tem Inter e Vasco pelo Campeonato Brasileiro e o técnico Mano Menezes ganha mais um desfalque. Charles Arangues, que já demorou um grande tempo para retornar às atividades e voltar a ser relacionado, tem uma nova lesão. A gente traz mais sobre isso, o outro desfalque de um titular de última hora que o técnico colorado está recebendo, e a gente ainda traz o time do Inter para o confronto contra o Vasco, como o adversário vem mais pressionado que o Internacional e prometendo uma mudança de resultados ainda hoje no estádio Beira-Rio, e a gente também fala sobre a saída de Eduardo Cudê do Atlético Mineiro e como isso pode influenciar no Internacional e tudo do domingo do Colorado. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Lá em KTO.com tu aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet para dar uma brincada lá no teu primeiro depósito e tu vai apostar em Inter e Vasco. O Inter tá pagando R$ 1,90 para vencer o Vasco hoje à tarde no Beira-Rio. Um empate interessante, viu? Pagando 3,4 e uma vitória do Vasco tá pagando 4,2. Eu vou cravar agora aqui com vocês 10 pila da vitória do Internacional. 10 pilinha na vitória do Internacional e depois vou jogar mais 20 no empatezito. Não tô duvidando, acho que pode acontecer. Pessoal, sobre o time do Internacional, tá? Tem desfalques importantes. A gente já sabia da situação do Depena com lesão na coxa direita, tá fora de 3 a 4 semanas. O Maurício se recuperando de luxação no ombro direito. O Gabriel deve voltar só depois da data FIFA e o Johnny que tá com a seleção norte-americana. Mas o Mano ganhou mais desfalques, tá? O zagueiro argentino Gabriel Mercado apresentou desgaste físico e tá fora da partida. Nico Hernandes vai ser o titular ao lado de Vitão na zaga do Internacional. Charles Arangues, isso mesmo, Charles Arangues teve uma nova lesão. Na retomada das atividades em Porto Alegre, quando o Inter voltou de Montevidéu, ele sentiu um desconforto muscular na coxa direita. Não tem uma lesão mais grave constatada, mas fica de fora do jogo contra o Vasco, não vai ser relacionado, vai ter toda a data FIFA para se recuperar, 100% da questão da panturrilha, que é lá de quando ele voltou da Alemanha, lá do Bayer Leverkusen, e também da situação e esse desconforto muscular na coxa direita para voltar 100%, quem sabe no dia 22 lá no Couto Pereira, em Curitiba, contra a equipe do Curitiba, contra a equipe Coxa Branca, volte ele e o Gabriel, quem sabe. Dessa forma, os relacionados pelo técnico Mano Menezes, tá? São os goleiros John e Kehler, os zagueiros Nico Hernandes, Moledo e Vitão, os laterais Bustos, Igor Gomes, René e Tauelara, os volantes Baralhas, Campanharo, Lucas Ramos, Matheus Dias e Rômulo, os meio-campistas Alan Patrick e Estevão e os atacantes Alemão, Gabriel Barros, Jean Dias, Luca, Luiz Adriano, Pedro Henrique e Wanderson, os relacionados pelo técnico Mano Menezes para essa partida, imaginando aquele provável Inter que a gente já falou por aqui, né? De John no gol, Bustos ou Igor Gomes na lateral direita, Vitão e Nico Hernandes a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Rômulo e Campanharo a dupla de volantes, o Johnny tá na seleção. De um lado, Pedro Henrique, do outro, Wanderson, Alan Patrick centralizado e na frente, o Luiz Adriano. Esse deverá ser o Inter confirmado pelo Mano Menezes, aniversariante, né? Mano Menezes está de aniversário técnico do Internacional e deve confirmar essa equipe para o jogo contra o Vasco, que vem muito pressionado para esse jogo contra o Internacional. O Vasco vem de diversos resultados negativos. A SAF lá, a 777 Partners, tá deixando muitas dúvidas no torcedor Cruz Maltino e vem muito pressionado. Teve invasão do CT em São Januário depois da derrota de goleada para o Flamengo no Maracanã no último meio de semana. E depois teve reunião das organizadas com o grupo de jogadores e o técnico Maurício Barbieri lá no CT em São Januário. E uma frase que me chamou muita atenção e que viralizou nas redes sociais foi sobre o Vasco enxergar o jogo de hoje contra o Internacional como o ponto de partida para a virada de chave, como a gente também tem tratado no Internacional nas últimas semanas e nos últimos meses. Olha o que o Léo Pelé, que é um dos principais jogadores do Vasco, zagueiro que foi adquirido uma das maiores compras da história do Vasco junto ao São Paulo no início da temporada, um dos líderes desse elenco, olha o que ele prometeu pro torcedor, tá? Abre aspas pro Léo Pelé. A partir do próximo jogo vocês vão ver uma mudança de resultado. E eu peço de coração, deem um voto de confiança pro Barbieri, que trabalha muito e é homem pra caramba. A partir de domingo, hoje, jogo contra o Internacional, vai partir da gente dar resultado. E vocês vão ver o trabalho desse cara é fantástico.
Eu não consigo descer do elevador da minha casa, porque estou com vergonha. Eu não quero isso para minha carreira. O Vasco é grande e eu só peço uma coisa. Mais um voto de confiança, foi o que disse o Léo Pelé. O Vasco tá enxergando o jogo contra o Inter de logo mais como uma decisão. O Vasco está enxergando o jogo contra o Inter no Beira-Rio como uma decisão para eles também virarem a chave, conseguirem uma vitória importante contra o Internacional. Então todo cuidado é pouco e o Inter ainda nessa retomada de resultados, principalmente depois da derrota para o Clássico Grenal, venceu o Metropolitanos na Venezuela por 2-1, venceu o Bahia por 2-0 no Beira-Rio, venceu por 3-1 a América, mas foi eliminado na Copa do Brasil, empatou em 1-1 com o Santos, empatou em 1-1 também no último meio de semana lá em Montevidéu pela Libertadores com o Nacional. Tem que vencer no Brasileirão. No Brasileirão é uma vitória e um empate desde aquela sequência de resultados e 4 derrotas consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro. Lembrando, John no gol, Bustos ou Igor Gomes na lateral direita, Vitão e Nico Hernandes a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Rômulo e Campanharo a dupla de volantes, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson e Luiz Adriano no comando de ataque. Eu tenho visto muita gente perguntando: Lucas, tem chance do Kudê voltar? Tem chance do Kudê voltar? Hoje essa chance é 0. Mas se ganha, quem sabe, uma sobrevida. Porque lá em Minas Gerais, depois do jogo do Galo de ontem, o empate com o Bragantino, tem se falado que o Kudê já colocou o cargo à disposição. Uma informação até, inclusive, da Rádio Itatiaia, o pessoal lá é muito bem informado de que o pós-jogo foi muito tenso no Mineirão e que o Kudê trouxe um discurso até em tom de despedida e que teria uma rusga acontecendo e que o Rodrigo Caetano, executivo de futebol lá do Atlético Mineiro, que trabalhou com o Kudê aqui em Porto Alegre, na época se falava de uma rusga dos dois, porque o Kudê cobrava grupo curto, cobrava mais reforços e o Caetano não gostava disso, tá acontecendo lá em BH também. E tem se reclamado disso e a partir desse momento há também uma rusga por lá entre Caetano e Kudê e se fala de que o Kudê já deixou o cargo à disposição. Vai ter a parada para a data FIFA, mas que há uma tendência que nesse meio tempo o Kudê peça o desligamento do Galo. Pro Galo, de certa forma, seria um alento, né? Porque a multa é de 26 para 27 milhões, pelo que eu consegui conversar com algumas pessoas lá em Belo Horizonte e do staff do Kudê. É uma multa de 26, 27 milhões caso o Galo queira mandar ele embora. E teve uma possibilidade do Galo mandar ele embora no mesmo momento em que o Galo procurou o Mano Menezes, quando estava ainda no Internacional. Mas vamos lá. Hoje, a chance de queda do Mano no Inter é 0. Ele ganhou muito respaldo a partir da saída do executivo de futebol William Thomas e do coordenador técnico Sandro Orlandelli e com a chegada do gerente esportivo Magrão, mas é um nome que quem sabe ali na frente esteja no mercado, caso tenha algo envolvendo o Mano Menezes aqui em Porto Alegre, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta depois do jogo do Inter para falar mais do Colorado aqui no canal com as entrevistas do Mano, da Zona Mista e tudo mais aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.